Olá, amigos. Tudo bem por aí? Espero e torço que sim. Vamos ao resumo da nossa conversa, né, no nosso bate-papo no grupo de discussão do Telegram. Espero que vocês estejam participando do grupo. Se não tiverem, é só entrar. Tem o link aqui no YouTube. Nós temos o link para você entrar direto já no grupo e participar. O tema dessa discussão foi dificuldades no cancelamento de imóveis rurais. Você já teve alguma dificuldade dessa? Você já teve algum cliente que ficou aguardando que o CGF cancelasse e não cancelava, ou te pediram alguns documentos que dificultou? Se tiver, relata aqui pra gente, aqui no comentário do YouTube. Bom, mas vamos lá. Quais os motivos que nós temos para solicitar o cancelamento de uma certificação? Onde nós podemos buscar as normas, o guia, né, para solicitar um cancelamento e para saber qual é a função do analista do comitê neste cancelamento? Ou nós buscamos no Manual para Gestão de Certificação de Imóveis Rurais. Esse manual é onde você encontra tudo sobre o cancelamento, sobre qual a função do comitê regional, do comitê nacional, dos cartórios. Eu sei que muitos profissionais não leem, nunca nem leram esse manual e muitos nem sabem que existe. Porém, ele é de grande importância. É nele que nós ficamos sabendo sobre as sanções, sobre o descredenciamento. Então, vocês leem, vocês têm ele para baixar aí no site do CGF, na parte de documentos. Eu deixei esse termo, esse conceito aqui de análise de sobreposição, não é nem um conceito, né? O que seria a análise de sobreposição? Cancelamento para fins de desmembramento, remembramento, retificação e sobreposição com polígonos não certificados pelo CGF. Ou seja, são os polígonos que foram certificados pela primeira e segunda norma e que não se encontram no site do CGF. Então, neste caso, ao invés de você solicitar cancelamento, você irá solicitar análise de sobreposição. Porém, através da ferramenta principal, que é o CGF. Bom, quanto a isso, nós temos vídeos, temos aulas, tem no manual. Eu só deixei isso aqui para que eu não esteja toda hora falando análise de sobreposição. Então, todas as vezes que eu disser cancelamento, fica subentendido também que se for imóvel certificado pela primeira e segunda norma, você irá solicitar análise de sobreposição. O CGF possui duas formas de trabalho. Uma é automática, que é o caso, por exemplo, de uma certificação. Você envia a certificação e automaticamente ele faz aquela varredura na planilha, se estiver tudo correto, ele irá certificar. E outra é com interferência do comitê. CRC é Comitê Regional de Certificação, ou seja, o analista do CGF. Então, com interferência do CRC, no caso, por exemplo, de cancelamento, em alguns casos de retificação. Então, que o comitê fará? Ele será responsável pelo desmembramento. Então, todas as vezes que você for desmembrar o imóvel, o analista irá fazer uma conferência, se você tem um documento que vai embasar aquele desmembramento. No caso de um remembramento, também ele vai verificar. Remembramento, há muita confusão aí com os profissionais entre o que o cartório exige e o que o CGF exige. Então, é bom que quem é meu aluno já sabe, nós temos essa parte de remembramento que a gente fala bastante sobre essa diferença. Parcelamento ou retificação, eu pus esse sinalzinho aí, por quê? Porque retificação, quando ela é efetuada solicitada pelo próprio profissional que fez a certificação, ela é automática. Porém, se é retificação de um imóvel que foi certificado por outro profissional, neste caso, o comitê irá analisar. E cancelamento. Então, tudo isso é função do comitê. Então, o comitê realizará análise das situações previstas mediante
O requerimento de credenciado, quer dizer, o credenciado pode solicitar um desmembramento, um remembramento, um cancelamento. O oficial de registro também pode solicitar uma retificação, como também um cancelamento, embora normalmente eles preferem que chame o proprietário ou o profissional e solicite a ele que cancele. Mas ele também pode, de acordo com as situações previstas no manual. Também mediante requerimento de terceiro ou ex officio. De terceiros ou ex officio é, por exemplo, através de requisição judicial, indício de erro em parcela certificada. Então, por exemplo, o analista ele está com o CGF ali aberto e ele detectou um erro. Então, ele pode, ex officio, solicitar este cancelamento. Certificações sem dados de registro informado. Esse pessoal aí, né, que anda certificando a área de posse. E denúncia de erro ou falha na certificação. Ex officio tem também, mas não é um número assim muito expressivo, não. Bom, mas um dos mais usados é o cancelamento para desmembramento ou parcelamento. O CGF faz aquela análise, vê se não tem problema na planilha e depois desta análise normal, ele irá para uma outra análise que é para outro tipo de verificação. Então, ele irá fazer uma verificação automática se os vértices da parcela de origem, quer dizer, da parcela que você está desmembrando, ou seja, do perímetro que está certificado, estão contidos na planilha que você enviou para a certificação. Todos os vértices que foram certificados no perímetro deverão estar contidos no seu desmembramento. Você pode aumentar a quantidade de vértices. Por exemplo, você pode inserir vértices ali que foram necessários para estabelecer a divisa. Porém, você não pode excluir vértices. Lembre que vértice é protegido. Uma vez no sistema, ele continuará no sistema, a não ser, claro, que seja um problema de retificação diária que irá ter uma mudança de vértice. E uma outra análise, ele irá procurar saber se os novos vértices inseridos, que no caso aqui deste cancelamento, dessa solicitação para desmembramento, a linha roxa é a linha do CGF. Os pontos verdes são os pontos são os marcos que já estavam certificados. E os brancos foram inseridos para fins de desmembramento. Então, ele irá analisar se os vértices que foram inseridos nas parcelas confrontantes, se são os mesmos inseridos no perímetro do desmembramento. Ele vai procurar saber se os verdes estão inseridos no projeto dessa linha branca, que é a linha do imóvel que será desmembrado. Nos casos em que houver inclusão de vértices em alinhamentos de parcelas confrontantes certificadas, é claro, se não existe uma parcela confrontante certificada, ele não irá fazer esse tipo de análise. A segunda análise é feita pelo comitê, ou seja, pelo analista. Ele irá verificar se as parcelas desmembradas são contíguas. Com certeza devem ser, você não vai desmembrar um imóvel aqui e um outro daqui a 1 quilômetro, não é mesmo? E se não existem espaços vazios entre as mesmas? Normalmente não deve haver, né? Porque se você está desmembrando o imóvel, não tem como você deixar um espaço vazio. O espaço vazio deve ser em função de córrego, estrada. E irá verificar se houve inclusão de vértices entre alinhamentos da parcela de origem. No caso aqui, por exemplo, daquele imóvel que eu mostrei, seriam aqueles marcos que estão em branco, na cor branca. Nesse caso, o analista deverá verificar a coerência com o perímetro de origem e com a parcela confrontante já certificada, quando for o caso, podendo utilizar a documentação anexada ao pedido para essa avaliação. Porque na documentação, normalmente, haverá um memorial, haverá em quantas glebas deverá ser desmembrada. Então, por isso que ele solicita o documento que está dando origem ao desmembramento, ao cancelamento.
Sobre esse item A, está muito claro aqui que no caso de desmembramento, ele irá verificar se não existe espaço vazio entre as mesmas. Porém, passa, né? Por exemplo, a gente sabe que os colegas, para não implantar o vértice e não ter que cancelar o imóvel do vizinho, o que ele faz? Dá aquela afastadinha básica. E será que alguém vê? Nós sabemos, isso aí, eu tenho um amigo meu que toda vez que eu falo isso, ele me passa a mensagem: para com isso, para com isso. Para com isso porque todo mundo sabe, é falado em grupos, é sugerido em grupos. Esse seria um caso que não pode haver espaço entre um imóvel e outro. Porque vocês pensaram, como que fica o mosaico? Cheio de espaço, que não seja córrego, que não seja estrada de ferro, que não seja rio, lagoa, rodovia. Então, se existe espaço, que existe esse vácuo aí, é claro que não pode haver, E se está havendo, alguma coisa está errada. É claro que quem está fazendo errado, mas quem está vendo também está deixando passar, não é mesmo? E nós temos o cancelamento por sobreposição. Sobre esse caso anterior, um dos exemplos que eu trouxe é justamente sobre isso. Por sobreposição, já tem dado muito problema. Vocês lembram na norma que eu li no manual? Você deve enviar o endereço. Aliás, desculpa, vou ler agora aqui, foi um engano. Para efeito deste documento, considera-se como cancelamento a exclusão do banco de dados de parcela certificada. Então, todas as vezes que você for cancelar, você vai verificar lá no CGF que lá no final dos imóveis certificados por determinado profissional, que o que foi cancelado está já no histórico ali, no banco de dados de histórico, em decorrência da detecção de erro ou falha na respectiva geometria. Então, vai cancelar quando existe falha ou erro. No pedido de cancelamento, o solicitante preencherá o formulário eletrônico, que é aquele formulário que, quando você solicita o cancelamento ou análise de sobreposição, análise não, mas o cancelamento, né? O sistema te enviará ali, no mesmo momento ali, um formulário para que você preencha, e neste formulário tem um retângulozinho ali, onde você irá fazer a justificativa. Essa justificativa é o que o analista irá ler e saber por que está solicitando o cancelamento. E tem também o local onde você vai inserir os dados de endereço proprietário. Olha isso, está grifado em verde. Com a possibilidade de anexar documentos que darão respaldo à argumentação. Então, se você tem, por exemplo, foto, documentos, plantas antigas, ou se você fez o desenho do mosaico ali, da escritura anterior ali, que não é certificada, do imóvel que você está tentando certificar, você fez também a certidão original ali dos imóveis vizinhos, você traça esse mosaico, envia para o analista, enfim, envie tudo que você puder. E também, eu prefiro que já envie os arquivos Heinix. Por quê? Para evitar você envia, o analista pede mais uma coisa. Você envia mais uma coisa, o analista pede outra. Mesmo assim, você vai passar por problemas e vamos ver por quê. Quando o pedido for realizado por um credenciado, este poderá enviar arquivo digital referente à nova parcela isenta de erros. Então, você pode enviar o arquivo digital. Poderá, mas melhor que já envie. Após o envio da solicitação, o responsável técnico pela parcela certificada será notificado por meio eletrônico. Então, você solicitou análise de sobreposição, o INCRA irá acionar, o CGF, através do analista, irá acionar o outro profissional, o que está errado, possivelmente errado, para que ele se pronuncie. E vai solicitar dele também alguns documentos. Ao iniciar o processamento da solicitação, o comitê notificará o proprietário para manifestação no prazo de 30 dias. Guarde isso aí.
a contar do recebimento da correspondência registrada. Guarde tudo que está grifado em verde aqui, você guarde aí na sua memória. Após a manifestação do proprietário ou decorrido o prazo de 30 dias, o comitê julgará a procedência do pedido, quer dizer, irá fazer a análise, levando em consideração as manifestações do proprietário e do credenciado, e se houver manifestação, porque ele pode também optar por manifestar, deixa passar o prazo de 30 dias, e normalmente, em função de não cumprimento do prazo, ele levará uma advertência. Havendo necessidade, o comitê deverá solicitar informações complementares para subsidiar sua análise. Esse prazo, gente, se vocês forem fazer, sempre eu entro ali no CGF para ver o que está acontecendo nos estados, o que está levando a ter advertências. E eu já pesquisei que o que dá mais advertência é o não cumprimento do prazo. Eu não sei assim qual critério de julgamento do analista. Se é pior ele não enviar no prazo, ou se é pior ele ter ludibriado o cliente dele. Porque nós vemos que muitas vezes o cliente é prejudicado, é ludibriado, o credenciado age descaradamente com má fé, ele recebe para fazer um serviço de altíssima precisão, no entanto, ele usa imagem do Google, ele não envia altitude, ele faz com Garmin, simplesmente é cancelado e pronto. O proprietário fica com o prejuízo. Normalmente, quem fez essa lambança não conserta mesmo, porque não é da índole dele corrigir o que está errado. E o proprietário, graças a Deus, procura um profissional mais sério. Pena que fica com prejuízo, mas é bom que eles vão aprendendo a ficar mais espertos também. Bom, ocorrerá o deferimento do pedido se for constatado erro ou falha na parcela certificada. Então, se constatou o erro ali, o pedido de cancelamento será deferido, a parcela que está errada sairá do sistema e irá para os imóveis, para o histórico ali de imóveis cancelados, e a outra parcela será certificada. Então, ele tem vários motivos que poderá levar a esse cancelamento. Eu deixei 2, mas vocês veem no manual que são vários. Parcela certificada não possui título de domínio válido. Então, isso aí é um motivo. Por quê? É muito claro no Manual Técnico de Limites e Confrontações, somente a área titulada ou passiva de titulação que pode ser certificada. Então, você pega, por exemplo, uma área devoluta, uma área de posse, ela não pode ser certificada, porque ela não tem título de domínio válido. Às vezes não tem nem título de domínio, quanto mais válido. Divergência maior que 3 sigmas, sigma é esse símbolozinho aqui, entre os valores de coordenadas de um ou mais vértices da parcela certificada em relação ao valor apurado pelo comitê. Então, por que o comitê solicita seus dados, Heinix? Porque ele irá processar e irá verificar se realmente a diferença entre o seu imóvel e o do vizinho tem uma divergência maior que 3 sigmas. Quanto que é um sigma? 50 centímetros. Quanto que são 3 sigmas? 1,5 metro. Então, você pode ter uma diferença de até 1,5 metro. Constatando que o seu vértice com o do colega, a diferença é até 1,5 metro, por exemplo, 1,49 m, não tem que reclamar. Ele fez isso, certamente o GPS dele não é tão preciso, certamente ele deu uma conchambradinha ali e desabilitou algum satélite. Então, mas você até 1,49 m não adianta reclamar para o comitê, não adianta reclamar para ninguém, porque você obrigatoriamente irá usar o vértice dele. E tem os outros motivos lá no manual, vocês dêem uma olhada. Bom, qual será a conclusão do analista? Nas situações em que os elementos técnicos disponíveis não forem suficientes para a conclusão da análise, por exemplo, faltou documento, faltou levantamento, o comitê poderá demandar a realização de diligência em campo para dirimir dúvida quanto ao requerimento apresentado. Principalmente, por exemplo, se a certidão ali, o documento é daquela muito precária, muito antiga, que fala, por exemplo, nós temos uma aqui
que nós estamos fazendo o georreferenciamento, e na certidão fala desde o piquezeiro torto até tal lugar. Então, desde a aroeira até na cerca. Então, assim, é muito precário. Às vezes não tem medida, não tem azimuth, não tem distância, não tem rumo, não tem nada que você possa se embasar. E o analista também não vai fazer o milagre de fazer surgir ali um imóvel. Então, ele terá que ir no campo fazer uma diligência. Eu sempre tenho diligência, sempre vejo falar que houve diligência. Não sendo constatada nenhuma das evidências que demandem o cancelamento, quer dizer, não constatou nada que possa levar o analista a cancelar, ou não havendo possibilidade de emitir um parecer conclusivo, o requerimento será indeferido. E aí, se vir colega credenciado, vai correr atrás, porque não é fácil, não. O que está errado lá lucrou porque não teve como o analista chegar a uma conclusão. Aí, vias judiciais, não é mesmo? Vamos aqui à opinião de alguns colegas que foram retirados lá da discussão do grupo do Telegram. É Telegram ou Telegram? Cada um fala uma coisa, né? Pessoal, boa noite. Alguém saberia me dizer se eu posso, olha aqui, isso aqui é interessante, se eu posso solicitar ao comitê que aplique uma sanção sobre um credenciado? Teve um cidadão que simplesmente solicitou um cancelamento de uma parcela certificada e matriculada sem me contatar. Quer dizer, não ligou, não teve aquela ética de ligar para o colega. E ele alegou ali na justificativa que ele certificou um vértice dentro da estrada, na confrontação entre meu cliente e o dele. Contudo, eu tenho uma certidão da prefeitura que garantia a ele a certificação, cujo qual apresentou ao INCRA. Então, ele enviou o INCRA e falou, quando o INCRA falou, colega, tem uma solicitação de cancelamento aqui, o que você tem a dizer? Então, ele enviou esse documento, e com esse documento, o INCRA indeferiu o pedido dele. Porém, causou desgaste. Por quê? Ele teve que correr atrás de documento, ele teve que conversar com o proprietário, ele teve que falar com o proprietário da possibilidade da certeza que ele tinha que ele estava correto, mas que o colega estava indevidamente, e também o desgaste emocional de saber se o analista ia levar em consideração qual dos dois. O analista estava ali para julgar, com base em documentos, mas e se o ponto de vista do analista fosse diferente? Se ele chegasse à conclusão que não, realmente você extrapolou, implantou o verso onde não deveria, está errado. Então, o analista julgou improcedente e ficou por isso mesmo. Tá, não vou cancelar, e ficou por isso mesmo. Mas ele achava que ele deveria ser penalizado. Alguém sabe se posso solicitar isso? Olha, eu não sei se nós, simples mortais aqui, podemos pedir ao analista para penalizar alguém. Isso não encontrei na norma. Porém, o que diz no manual? Olha aqui, também caberá sanção ao credenciado que efetuar requerimento de qualquer uma das ações previstas nesse manual, qualquer uma, seja de cancelamento por sobreposição, desmembramento, retificação, manifestamente infundada. Infundado, quer dizer, o analista fez a opção por não dar uma sanção ao credenciado. Mas eu não sei se isso dá direito de você solicitar a sanção. A sanção pode, né? Então, fica aí, né? Ele deveria ter recebido sim uma sanção, porque ele fez o credenciado passar por desgaste, ele fez o analista perder tempo, o tempo que o analista gastou analisando isso, solicitando documento, escrevendo ali, digitando, analisando, ele poderia estar analisando uma outra solicitação e optou por não. Bom, o que o colega disse? Olha aqui, colega, ele já sofreu a penalização na hora que indeferiram sua solicitação. Discordo, ele não estava nem ainda, saiu rindo. Não cancelou e tal. O que ele fez? Ajustou o dele com o do colega, simplesmente isso. Ele não tem uma vergonha a esse ponto de se sentir penalizado. E um outro colega disse, não encontrei nada na ficha dele sobre esse assunto. Quer dizer, ele foi olhar no CIGEF, não tinha nada sobre esse assunto, passou tudo em branco e tal, o analista perdeu tempo, o credenciado teve um desgaste, o proprietário achou ruim, ele foi atrás do documento, mas não tem problema não, né?
O colega acha que já mostrou para ele que você é um bom profissional e já é o suficiente. Você acha, colega, que realmente ele está preocupado se o outro lá é um bom profissional ou não? Ele está vitorioso, eu sou vitorioso. Este foi interessante. Amigo, pense como judeu. O que você vai ganhar com isso? Maus profissionais têm aos montes. O INCRA já julgou improcedente. E este profissional já ficou conhecido do comitê. O erro foi dele, por não ter lhe contatado, e do comitê por não seguir a determinação onde primeiramente os profissionais devem buscar o entendimento. Tá, tudo bem, não ir com ferro e fogo, mas olha aqui. Ele vai ficar acomodado achando que o fato do comitê conhecer o profissional vai resolver alguma coisa, na verdade não resolve nada. Na prática, a teoria é diferente. Já solicitamos cancelamento por erros absurdos, onde o nosso pedido foi deferido e o outro profissional nem advertido foi. Requerimentos de uns levam 6 meses para ter uma análise, de outros 6 dias. Então não há uma lógica. Quanto menos precisar deles, melhor. É por isso que eu digo, quando você for solicitar um cancelamento por desmembramento, ou uma retificação, ou por sobreposição, já envie tudo, não deixa o analista estar pedindo, solicita uma certidão, solicita o arquivo Heinz, você não manda o arquivo completo. Então já manda tudo da primeira vez, quando você solicitar, para não dar esse troca-troca aí de mensagem solicitando a RT e outras coisas mais. Venho assistindo caso inadmissível quanto a essa questão de cancelamento de GEL. Saibamos que o sistema CIGEF é frágil, porém facilita para essa briga comercial. Conheço caso que a pessoa vive de fazer pedido de cancelamento de GEL, achando que é a única forma de justificar manter clientes no seu entorno. Realmente, não é que o sistema seja frágil, né? Mas realmente ele facilita para muita coisa errada. Você pode perfeitamente elaborar uma planilha no seu escritório e certificar o imóvel, e isso aí nunca vir a ser descoberto, nunca cair numa malha, nunca que seria uma malha, seria aquela auditoria, né, que tem sempre. Então às vezes ele nunca vai cair na auditoria, ninguém nunca vai descobrir. Quem for fazer o desmembramento faz ali com o perito, baixa a sua tabela, a planilha ali no CIGEF. Então pode ser que nunca venha a ser descoberto. Então nesse ponto realmente não deixa de ser frágil, mas é confiável. Ninguém faz um sistema achando que os profissionais vão ser desse tipo, né? Mas fazer o quê? O sistema é ótimo se todo mundo agisse bem, não é de boa fé. Bom dia a todos. Tem um cliente que teve o GEL cancelado sem aviso do responsável técnico, não por pequena sobreposição. Esse caso eu achei muito interessante. Uma grande área sobrepôs. Pediram o cancelamento e foi deferido, quer dizer, cancelaram. Sugeriu ao cliente que enviasse o GEL novamente e solicitasse o cancelamento devido à sobreposição. Gente, olha, vamos estudar esse caso. Pediram o cancelamento por uma sobreposição em área grande, uma grande sobreposição. E o analista deferiu esse pedido de cancelamento. Aí, quer dizer, ele estava certo. O que ele sugeriu para o cliente dele? Vamos enviar novamente a planilha e vamos solicitar e vai dar sobreposição com o outro, e vamos solicitar o cancelamento do outro por sobreposição. Imagino que só assim os técnicos serão juntamente intimados para a cariação. Eu gostaria até que o colega falasse como que resolveu esse caso aí, se houve essa cariação entre os dois técnicos. Essa cariação, gente, não é chamar os dois frente a frente, é analisar os documentos, é ver se o outro vai ter algum argumento que ele comprovando que ele está certo. Então essa é a cariação virtual, né, através do analista. Provavelmente o CIGEF irá indeferir o pedido e irá sugerir que acione as vias judiciais, uma vez que a certificação não implica no reconhecimento do domínio da área certificada. Ou não, né? Às vezes ele vai deferir o pedido e aí o outro vê que está errado e faz a coisa certa, não é? Meio difícil. Quem faz a coisa errada porque ele dificilmente vai fazer certo. Já vi também erros absurdos não serem advertidos, e no entanto outros levam advertência por erros bem menores que nem deu prejuízo ao proprietário. Eu vejo isso demais, bastante, esse problema aí. Quem comete um erro grande não tem nada, e o outro às vezes
por qualquer coisa levam advertência. Tem mercado para todos, sim. Mas, infelizmente, o próprio sistema contribui para isso que estamos vendo acontecer. Já ouvi palestras de diretor do CIGEF, na época que ele foi instituído, dizendo que agora iria separar o joio do trigo. Acho que até contribuiu para aumentar o joio em vez de separar. Olha, assim, o colega aqui foi assim um pouco... fez uma análise até interessante, pelo seguinte, eu também já ouvi esse tipo de palestra. E foi até a do Richard. Talvez até a gente estivesse na mesma palestra, não sei se ele é de Goiás ou não, mas eu já vi o Richard, inclusive, usar esse termo, queria separar o joio do trigo. Mas quem usa o sistema para má fé, realmente ele facilita, e ao invés de separar, talvez tenha feito foi aumentar o joio. Quer dizer, o sistema é de boa intenção, ele foi feito para facilitar, para agilizar. Só que quem está usando com má fé, está usando para ludibriar o cliente. Então, quer dizer, a intenção foi ótima. Separaria mesmo o joio do trigo, mas, infelizmente, o mesmo sistema contribui para que não separe. O INCRA não avisou o responsável técnico. Eu também já fui vítima de cancelamento do meu GEL sem ser notificado. Mesmo estando meu GEL certo, deixamos passar porque a venda do imóvel era de urgência. Depois, com o tempo, fui analisar o caso e observei que a falta de área do vizinho estava do lado oeste e, por uma declinação, jogou o erro dentro do meu GEL. Quando o outro vizinho fez o GEL, ficou a brecha vazia na qual era onde realmente faltou a terra do confrontante. Fiquei indignado. Mas já pedi cancelamento de GEL, mas comuniquei inicialmente o responsável técnico para analisarmos os fatos e documentos. Talvez essa atitude seria mais correta para todos seguirem. Aliás, é a atitude correta, mas nem sempre o responsável técnico faz o cancelamento e conserta. Gente, a pessoa só vai consertar o que ele errou se ele for um profissional sério. Se ele não for, ele não está nem aí, porque a maioria dos erros ele tem consciência dele. Ele já faz por querer mesmo, é para agilizar, para andar rápido, porque cobrou baratinho. Então, não adianta esperar a consciência desse pessoal aí não, viu? E você vê o seguinte... Cancelou o GEL dele, ele nem foi notificado. No entanto, outros, para ser cancelado, é necessário que o proprietário autorize o cancelamento. Então, assim, a gente não vê assim, o que seguir, como seguir. Você nunca sabe como que o analista vai agir. Se ele vai enviar uma carta para o proprietário comunicando, dando 30 dias de prazo para ele se pronunciar, ou se ele vai solicitar o que você vai atrás dele, solicitar um requerimento autorizando o cancelamento, ou se nem vai ser notificado. Então, a controvérsia assim, que não tem nem como eu dar uma opinião. Ter seu GEL cancelado sem receber o comunicado do outro profissional antes deve ser bem desanimador mesmo. Eu já pedi o cancelamento de um GEL vizinho, porém só fiz isso depois de constatar o erro dele, avisá-lo e tentar por meses uma negociação, porém sem sucesso. Gente, não tem que pedir por meses, não. Você solicitou a primeira vez, o colega vai falar, não, vou corrigir. Você falou, daqui quanto tempo você vai corrigir? Uma semana. Não corrigiu, pede de cancelamento. Negociar por meses, não existe isso. Então, o outro colega, eu até deixei aqui, é grande o que ele falou, mas eu deixei tudo porque ele falou assim, meses uma negociação, isso só pode ser piada. Sabem qual é a minha opinião de tanto apanhar? Quando você ver um erro que impossibilita a sua submissão, não pense duas vezes em pedir cancelamento e siga a ordem. Qual que é a ordem dele? Certifique que o erro não é de domínio. Claro, principalmente, vale a certidão, vê se não tem algum problema ali. O INCRA não pode intrometer em questões de registro de imóveis. Se o erro for técnico, que justifica com as normas do INCRA, tenha absoluta certeza. Se for necessário, vá a campo. Então, certifique de todas as maneiras que o erro não é seu. Vá a campo, reprocesse, veja novamente, olhe no AutoCAD, confira o seu com dele. Bom, depois fale inicialmente com o proprietário, explica a situação. Quer dizer, não vai falar com o colega, fala com o proprietário. O proprietário que tem que chamar quem fez o GEL para ele e falar, o companheiro está errado. Então, esse colega aqui já deixa a bomba para o proprietário. Dependendo, se o credenciado não for tão pilantra, vale a pena falar com o credenciado primeiro.
Se ele não for pilantra, ele vai corrigir o GEL dele. Se ele for pilantra, ele vai mentir para você que vai corrigir ou ele vai falar que não vai. Faça o proprietário assinar a concordância com o cancelamento da parcela e dê alguns dias para que ele te procure. Bom, aí ele fala, se não procurar, vamos ver o prazo aí que o INCRA dá para o proprietário, que seria de 15 a 30 dias. Se não deu, aí é solicitar realmente o cancelamento. Eu trouxe aqui para nós 3 casos. Eu recebi inúmeros casos, mas como tudo gira em torno da mesma coisa, esse requerimento proprietário, afastamento, então eu escolhi aqui 3. Situação, a primeira, esse cancelamento foi solicitado no início de fevereiro. Entrou em análise no dia 20. E o analista diz que o requerimento tem que ser assinado pelo proprietário do imóvel objeto de requerimento de cancelamento. Então, quer dizer, vai no proprietário lá, fala para ele assinar esse requerimento. Difícil. O colega procurou. Esse colega aqui, eu já estudei com ele, eu conheço ele, a gente sempre está falando aí por WhatsApp, resolver algum problema. Então, ele procura trabalhar bem sério. Aí, o que aconteceu? O INCRA pediu a documentação para o outro lá que estava errado. Ele não enviou. Isso, em março, o colega que solicitou, falou, meu cliente está precisando e tal. Ele falou, mas o INCRA agora prorrogou o prazo por causa da Covid. Em junho ele solicitou novamente, falou, meu colega vem respeitosamente, porque meu cliente está precisando, qual a previsão para concluir essa análise? Até então, o outro não tinha nem enviado nada para o INCRA. Aí ele mandou um documento proprietário, mostrando que ele tinha mais de 60 anos, e nada. Aí ele falou que em relação à pandemia, prorrogou o prazo, falei para o seu cliente. Bom, mas as coisas não funcionam assim, não é mesmo? Bom, aí quando foi no final de junho, ele perguntou se poderia no cartório, notificar o proprietário sobre esse GEL e solicitar o cancelamento. Ele falou que poderia, não tem problema, notificação via cartório tem previsão legal. Bom, aí ele resolveu ir mais uma vez conversar com o proprietário e aí o proprietário concordou em dar o requerimento para ele. Aí no final de julho agora, no mês de julho, foi deferido e finalizou esse caso. Esse segundo caso, você vê, mas o tempo todo esperando o requerimento do proprietário. É difícil, né, você convencer um proprietário a autorizar o GEL, cancelar o GEL. Esse segundo caso, esse pessoal desse escritório aqui trabalha muito bem. Eu conheço o pessoal há muitos anos, eles procuram trabalhar corretamente, em tudo, e são honestos com os clientes. E esse GEL deles deu sobreposição com 3 áreas. Caiu no mesmo fato, o analista solicitando o requerimento dos proprietários, autorizando os confrontantes. Bom, pessoal, você vê que não é fácil. Conversa com um não aceita, conversa com o outro não aceita. Aí 2, com muito custo, convenceram 2 a dar o requerimento para cancelamento. Só que um não concordou e o GEL ficou parado lá. Agora me fala, o cliente está precisando, o cliente tem negócio para resolver, ele necessita de financiamento, ou seja, do que for, ou vender a área, e fica esperando quem está errado. Bom, o que eles decidiram fazer? Peraí, o erro é dele. Essa área aqui que vocês estão vendo, está tirando do GEL do vizinho. Então, quer dizer, o vizinho que está deixando de ter essa área aí. Então, o que ele falou? Quer saber, o nosso está certo? Se vire, vai ficar esse espaço aí. Se o INCRA questionar, o dele está certo. Tem lá o requerimento que enviou. O proprietário não concorda, o colega não vai arrumar. Então ele falou assim, mais dia, menos dias, vão ver que está errado e vão corrigir isso. Bom, o que fez, com certeza não irá corrigir. E o outro seguinte que vier, pode ser que corrija. Tomara que tenha consciência de corrigir. Esperamos que sim, mas você vê que ponto que chega. A pessoa trabalha bem, mas a sorte é que ele tem consciência que o deles está certo e que o outro que está errado. Agora, vocês já pensaram se esse problema fosse
de sobreposição que não estivesse em conflito e sim em sobreposição, como que ela iria resolver isso? Como que ela iria conseguir tirar essa área para certificada dela? Então, veja que situação horrível, terrível. E o terceiro caso era sobre um desmembramento, que era aquele móvel objeto de desmembramento. Vocês pensam uma situação, tem inúmeros vértices. O colega não usa o vértice do colega que está lá, que já certificou em primeiro lugar. Ele muda, coloca a numeração dele. Já é errado. Bom, para sair da situação, o que eles têm que fazer? Afastar o deles um pouco. Para sair de situação de sobreposição, de conflito, tem que afastar o dele um pouco. Ele falou para o cliente, olha, vou ter que solicitar o cancelamento e tal, e explicou tudo. Vai ter que ir no outro pedir, ele já tem experiência disso, de ter que ir no proprietário solicitar a autorização para cancelar, já sabe tudo que vai passar. Então ele falou assim, ó, vai ter que afastar um pouco e nós não fazemos esse tipo de serviço. Porque o proprietário se nega a dar uma carta. Aí, o que ele fez? Foi outro colega que afastou um pouco, resolveu o problema. Então, assim, pensa que situação que a gente está chegando. Para você resolver um problema, você perde um cliente porque tem quem afasta. Só que é o seguinte, isso é visível. Você dá uma passeada lá no Intelligel, você vê que isso é visível, esses afastamentos. Agora, até quando vai ter esses afastamentos? Toda vez que eu falo isso aqui, eu já falei, eu tenho amigo que faz esse afastamento e toda vez, hoje eu vou receber uma mensagem dele, para com isso, para com isso. Para com o quê? O analista sabe, todo mundo sabe, por que eu tenho que parar de falar? Claro, não é? Pessoal, muito obrigado. Sei que esse vídeo foi bem comprido, mas o assunto era realmente de... Se fosse falar realmente todas as mensagens recebidas, se fosse analisar vários casos, se fôssemos falar sobre vários outros cancelamentos, a gente ficaria aqui, teria assunto para muitos vídeos. Mas como foi só o tema ali, a discussão, e falar sobre o que houve, sobre o que me enviaram referente a essa discussão, então o vídeo se tornou comprido, mas ao mesmo tempo que ainda teria muito conteúdo para ser dito. Entre no grupo de discussão. Hoje, que estou enviando esse vídeo, a gente muda a discussão, o tema da discussão, e vamos passar para outra. O grupo é no Telegram, chama TGR Treinamentos, discussão semanal. Então, será um prazer ter vocês lá. Até o próximo vídeo.